E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa segunda-feira, dia 11/8, após aí final de semana de muitos jogos. Vamos para uma segunda aqui um pouco mais light, menos jogos, onde eu vou trazer as melhores oportunidades do dia. Semana que a gente vai ter aí League 2, vamos ter Primeira Liga de Portugal, Suécia, Turquia, vamos ter também Campeonato Brasileiro A e B, só que vocês estão vendo que não está aqui na lista porque eu não gostei tanto dos jogos assim. De todo jeito, vamos começar. 2 horas da tarde, primeiro jogo que eu vou trazer pra gente, a gente vai ter o Elfsborg, cara. Time aqui que tá em terceiro colocado, que tá fazendo uma campanha legal, 11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Um time que não me agrada muito na defesa, acaba tomando muito gol, mas tem um ataque bom. Dentro de casa, a defesa dá aqui ainda seus grandes vacilos, 9 gols e 15 gols tomados. Não tem um saldo tão bom assim, apesar de ter um bom ataque. Fora de casa, a defesa tem sido melhor do que em casa. Então, o Elfsborg não é um time que tem dado essa confiança toda. Nos últimos jogos, mesmo vencendo, sai tomando muito gol. Cara, isso não me agrada de jeito nenhum. Por isso está sendo um time difícil de trabalhar. Só que ele vai pegar o Van Armo, cara. Um time que em 8 jogos, nenhum jogo saiu vencendo. Teve 2 jogos aqui que marcou, mas marcou depois de estar perdendo. Só tem um empate e 7 derrotas fora de casa. O pior visitante do campeonato, o pior time do campeonato, o time em 18 rodadas, cara. A gente tá falando do campeonato de 30. Então já passou 3 rodadas da metade do segundo turno, só fez 8 pontos, cara. Um time aqui que muito difícil vai conseguir escapar desse rebaixamento do jeito que tá. É um time aqui que tá numa situação muito complicada. A gente tem 7 pontos aqui para ele buscar. Beleza que tem muitas rodadas ainda, mas a gente tem que ver o que o time desempenhou até agora. Então, cara, é um jogo que é quase que uma obrigação do Elfsborg. Se é um time que quer se manter aqui nesse top 3, que quer segurar, sabendo que tem Malmo ali na cola, que tem times bons, a vantagem dele para os de cima já tá grande, ele precisa muito dessa vitória. Então é um jogo que eu venho com uma tendência boa aqui para Lei Van Armo e espero que o Elfsborg consiga melhorar essa defesa e fazer primeiro tempos melhores, porque quando a gente vê que as estatísticas de primeiro tempo do Elfsborg, elas caem muito, é um time que joga bem melhor o segundo tempo. Próximo jogo a gente vai trazer a estreia aí do Trabzonspor contra o Kocaelispor. Cara, esse time aqui subiu da segunda divisão. É um time aqui que fez uma segunda divisão interessante, fazia bastante gol, tomava bastante, parecia ser um time bem over, mas eu não tenho muito conhecimento dele, só as estatísticas mesmo. Fez uma pré-temporada aqui ok, pegou até adversários interessantes, mas nada muito forte. O Trabzonspor também não fez uma grande pré-temporada, pegou uns adversários bem meia-boca, fez resultados ok, só que agora é valendo. Cara, o Trabzonspor é um time que tem uma tendência a ser muito forte dentro de casa, perdeu alguns jogadores bons, então eu não vou vir muito confiante para esse Lei por ser um time de segunda divisão. Eu vou vir cauteloso, mas não dá para desprezar esse Lei aqui, porque o Trabzonspor tem um histórico de ser forte dentro de casa. A gente está falando de um time de segunda divisão, não é nem um time tão tradicional de segunda. Por que eu falo tradicional? A gente tem vários outros times que sempre estão subindo e aí passa um ano, acaba caindo. Então a gente tem outros times que são mais tradicionais aí de vir. Esse time, cara, ele já pode ter subido desde que eu faço trade, mas eu não lembro dele, nunca ter visto ele na primeira divisão. Então eu acho que o Trabzonspor tem uma boa vantagem aqui, parece ser um time bem pequeno. Eu venho para tentar pegar esse Lei, mas com muito cuidado por ser primeira rodada, por eu não ter visto nada do Trabzonspor. Trabzonspor, inclusive, que ano passado começou o campeonato muito mal e foi melhorado do meio para o final. Próximo jogo, a gente vai ter um jogo aqui, League 2. Infelizmente, League 2 continua com delay, né? Triste fim, mas parece que vai ser. A transmissão permanece a mesma. A gente vai ter o time do Reims, cara. Um time que fez uma temporada bem ruim ano passado na Ligue 1. Caiu, apesar que foi bem nas Copas, né? Se a gente for ver aqui, ó, o Reims foi para final da Copa da França e na Ligue 1 perdeu, tava na Ligue 1 acabou sendo rebaixado. Foi rebaixado ali nas últimas, né? Quase escapa, mas realmente a última rodada aqui contra o Metz não facilitou para eles. Fizeram uma pré-temporada bem longa, bastante partida. Resultados bons, ruins, não fez uma pré-temporada tão boa assim. O Amiens também fez uma pré-temporada aqui, com resultados bem ruins, só ganhou desse Fleury aqui, que parece um time terceiro, se eu não me engano. Perdeu para o Lille de goleada, empatou com esse
time aqui que eu não conheço. Perdeu pro Red Start de segunda, perdeu pro Bastion de segunda. Então, o Amiens parece ser um time médio para ruim de segunda. E o Reims, querendo ou não, é um time que a gente espera que vá bem na primeira, que vá brigar por esse acesso. Então, o mercado tá dando um bom favoritismo pro Reims. Eu quero ver muito disso em campo, que a gente não pode ficar trabalhando só com especulações. Então, é um jogo que eu venho parecido com o Trabzonspor, sabendo quem é o favorito, sabendo que é o time melhor, mas com muito cuidado, querendo ver como vai ser as saídas do Amiens, querendo conhecer melhor o que cada equipe tem a proporcionar nessa temporada. Não vou descartar as chances de lei, mas vou muito na cautela. Próximo jogo, a gente vai ter um jogo bem legal, que vai ser o Porto contra o Vitória de Guimarães. Cara, o time do Porto, que fez uma temporada bem ruim no ano passado, e pode dizer, o show, mas ficou em terceiro. Cara, o Porto foi uma temporada péssima. O Porto nem teve chance de ser campeão português. Não é você ficar em terceiro disputando, é você ficar em terceiro, assim, brigando pela terceira posição, e olhe lá, quase perdendo pro Braga. Então foi um ano ruim. O Vitória de Guimarães fez um ano médio, meio que na média dele. Eu acho que nem dá para dizer que também um ano bom. Ficou ali, eu acho que foi quinta posição, mas também nem brigou pela quarta. Eu acho que já teve anos melhores. É um time que tradicionalmente é muito forte dentro de casa e tem dificuldade fora. Quando a gente vê os confrontos diretos, a gente vê que o Porto é extremamente favorito aqui nos confrontos. A maioria dos confrontos, 80% vence, 2% vitória do Guimarães e 10%, né, 2 vitórias, e 10% empate. Então, um time muito dominante. Cara, o Porto trouxe alguns reforços, mas ainda não mostrou ser um grande time. Teve a questão da grana que entrou para o Super Mundial. O Porto que fez um Super Mundial muito ruim. E esse Super Mundial pode ter sido um termômetro para a temporada. Então eu acho que eles tiveram tempo de melhorar coisas e pode ser que dê o resultado ou não. Fez 2 bons amistosos aqui, pelo que eu vi. Time mais estruturado, mas ainda assim não estou muito convencido do Porto. Parecido com todos os outros jogos. Quero ver desse Porto. A gente não pode subestimar o Vitória de Guimarães. É um time chato, mas com certeza o Porto é favorito, principalmente por estar dentro de casa. Se o Porto estivesse fora de casa, cara, eu não acreditaria nesse Lei Guimarães. Mas dentro lá do Estádio Dragão, o Porto é muito forte. Então, acredito que pode ser sim um bom padrão de lei. O show e os outros jogos? Cara, a gente vai ter aqui também Paysandu e Vila Nova. Eu acho um jogo muito parelho, muito difícil. Não tô afim de me envolver. E também vamos ter aqui o Juventude e Corinthians. Cara, se fosse na casa do Corinthians, eu até me animaria para esse jogo, acharia que era um bom jogo. Mas, cara, o Juventude, ele tá muito mal. Muito mal mesmo. Só que mudou de técnico, o time tá tentando se ajustar. Apesar de ter perdido, fez jogos melhores recentemente. E dentro de casa é um time muito difícil. Tá muito frio no Rio Grande do Sul. Cara, vão pegar lá provavelmente uma neblina, um jogo difícil. Lá é complicado de jogar. Todo mundo sabe, não é uma altitude, né? Mas lá é complicado de jogar. O Juventude fez a vitória aqui com o Sport. Fez um jogo interessante contra o São Paulo, mas acabou perdendo. E, cara, o Corinthians não vem jogando bem. O Corinthians não vem jogando bem. Teve aí o desfalque do Memphis. Eu acredito que não vai vir jogar nesse jogo. É um cara que faz falta. Não acho que vai ser um jogo fácil. Acho que vai ser um jogo bem difícil, bem parelho. Ontem a gente viu como os times de baixo podem dar trabalho. A gente pegou um Grêmio em casa e o Sport conseguiu a vitória. Então, eu acho que o Corinthians pode até ganhar o jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu não estou muito afim de me envolver. Então, eu vou preferir descansar. Porque a gente vai ter uma semana bem agitada. Falando em semana agitada, amanhã eu vou estar com os vídeos aí. Não esqueçam de estar aqui inscrito no canal, seguir, deixar seu like. Belezinha? Tamo junto e amanhã a gente tá de volta.